Olá, meus amados amigos, irmãos em Cristo Jesus. Vamos juntos meditar na Palavra de Deus, um texto maravilhoso na Palavra de Deus, para aprender mais, para que sejamos mais conhecedores das verdades de Deus, que nos liberta do engano, que nos traz conhecimento e nos dá vida com Deus, amém? Olha, eu quero mostrar para você esse texto aqui, o qual nós vamos ler, que está aqui, ó. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, o versículo 24. Versículo 24. Jesus diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos observar o que Jesus nos ensina dentro desse texto, dessa fala, que ele está se portando aqui aos judeus, ensinando a verdade de Deus ao povo na sua época, e essa verdade serve para o povo na época de hoje, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, ela é eterna. A verdade de Deus é desde o princípio, não muda, é a mesma. Jesus está ensinando algo muito importante aqui para nós, que foi ensinado para o povo naquela época e está sendo hoje também para no ensino de cada um de nós nessa época, nesse século presente. 3 verdades importantes que nós precisamos conhecer, que a humanidade precisa crer, precisa acreditar para que sejam bem-aventurados, para que sejam abençoados, para que sejam precavidos e livres do terrível mal que está por vir na vida dessa humanidade. Vamos ver o que Jesus está falando aqui? Jesus aqui está ensinando aos judeus, está mostrando ao povo que ele foi aquele que Deus enviou. Está mostrando ao povo que o povo tem que crer que ele trouxe as palavras de Deus, que as palavras dele não era dele, era do Pai que o enviou para que trouxesse para nós. Jesus disse, olha, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, é preciso ouvir a palavra de quem? De Jesus. É a palavra de Jesus que nós temos que ouvir. Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Observe que Jesus dá 2 condições. Ouvir a palavra de Jesus para crer naquele que o enviou. Porque ninguém pode crer em Deus se não crer em Jesus. Para crer em Deus é preciso crer na palavra de Jesus. Porque Jesus trouxe a palavra de Deus ao nosso conhecimento, a verdade que liberta. Jesus é quem trouxe a luz que raiou ao mundo de trevas. Foi Jesus quem trouxe, ele é a própria luz. A vida para o homem que estava morto, foi Jesus quem trouxe, ele é a própria vida. Aleluia! A porta para o homem que estava sem saída, foi Jesus quem trouxe, ele é a própria porta. O caminho para o homem que estava perdido de Deus para se encontrar a Deus, foi Jesus quem trouxe, ele é o próprio caminho. A verdade que liberta o homem da mentira, do engano, qual o homem é escravo, foi Jesus quem trouxe, o qual ele é a própria verdade. Glórias! E aqui Jesus está nos dando um ensino muito importante. Observa a colocação do texto da palavra de Jesus, o que ele está dizendo. Ele diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. A primeira verdade aqui que Jesus nos mostra, que nós precisamos atentar para isso, que o homem só pode ter a vida eterna se crer na palavra de Jesus. Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Isso mostra que o homem não tem a vida eterna. Todos estão sem esta vida, ou seja, a comunhão com Deus. O homem, a humanidade está sem essa vida, está perdida. Jesus disse, tem a vida eterna. É preciso crer na palavra de Jesus, porque é essa palavra que nos dá vida eterna. Jesus disse, Senhor, para onde iremos nós? Aliás, Pedro respondendo para Jesus, quando o Senhor Jesus pergunta para os discípulos, quando a multidão abandonou a Jesus, que só queria o pão e o peixe, as coisas desse mundo, não estava interessado nas suas necessidades espirituais, só estava interessado em Jesus para suprir as suas necessidades materiais.
E Jesus começa a ensinar, dizendo ao povo que tem que crer do jeito que o homem precisa crer para alcançar não as coisas deste mundo. O interesse do homem por Jesus deve ser nas coisas do alto, a comunhão com Deus, a vida e a relação com Deus. Perdão de pecado, salvação, vida eterna. E o povo não queria ouvir isso e todos se afastaram, todos abandonaram Jesus. Aí diz o texto lá em João capítulo 6, no versículo 60, o versículo 68, né? 67, Jesus, vendo o povo se afastar, o povo voltou. No versículo 67, Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus, né? Então disse-lhe Jesus aos 12: vocês também querem se retirar, se afastar, me abandonarem? Versículo 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Que tu é que tens a palavra da vida eterna. Pedro disse: Senhor, se nós te abandonarmos, se nós não te seguirmos, para onde iremos nós? Aonde vamos encontrar a vida eterna? Porque essa vida nós cremos que quem tem é o Senhor para nos dar. É o Senhor, ó Jesus, que pode nos oferecer. E nós não vamos te abandonar porque nós estamos te seguindo, porque queremos a vida eterna. Queremos o perdão de Deus. Queremos a salvação. E nós cremos e conhecemos e acreditamos e confiamos que só tu é que tens a palavra da vida eterna. Glórias a Deus. E foi o que Jesus disse aqui. Quem crê nas minhas palavras tem a vida eterna. Primeira verdade que Jesus nos mostra dentro aqui desse texto, capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 24. Jesus diz: tem a vida eterna. Por que tem? Porque quem está fora de Jesus não tem vida eterna. O homem só terá a vida eterna em Jesus. E Jesus disse: aquele que crê na minha palavra tem a vida eterna. É presente. Não tinha, mas agora passa a ter. Então a primeira verdade é que a humanidade está sem vida com Deus. Não tem destino eterno com Deus. Não tem vida eterna com Deus. E o homem só pode ter vida eterna crendo em Jesus. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, isso está no presente. Isso está no instantâneo. Isso está na hora que o indivíduo, o pecador, crê em Deus. Ele recebe perdão, salvação, vida eterna. Garantia na sua alma de vida eterna. Quando sair deste mundo, desta vida temporal, momentânea e efêmera, passageira. Deu para entender? Primeira verdade. E qual é a segunda verdade nesse texto que nós aprendemos com Jesus, que ele nos ensina? Jesus diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Primeira verdade. Segunda verdade: e não entrará em condenação. Segunda verdade aqui, Jesus está dizendo: não vai entrar em condenação. Jesus está falando do futuro. Jesus está dizendo: no futuro não entrará em condenação. Por quê? Porque no presente essa humanidade já está condenada. Jesus disse: quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Versículo 18 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. Quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê já está condenado. O homem já está sendo réu do juízo, destinado ao juízo eterno para a condenação por causa do seu pecado. Para o homem não sofrer a condenação é preciso crer em Jesus, o único meio para nos livrar da condenação eterna, do juízo divino, da ira de Deus, da sentença do pecado, da condenação da nossa alma por causa do pecado. Só quem pode nos libertar, nos livrar, é Jesus, para que nós não entremos em condenação. Porque toda a humanidade, a segunda verdade que Jesus nos ensina nesse texto, toda a humanidade está condenada. Porque por um homem veio o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos estão condenados. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus.
Então a verdade, segunda verdade que nós vemos nesse texto, é que Jesus nos ensina que toda a humanidade está condenada, mas se crê nele, oh aleluias, se crê nele, não entrará em condenação, porque diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 9, versículo 27, porque o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo é para a condenação, como diz Romanos capítulo 5, versículo 18. O juízo não é para o homem saber se vai ser salvo ou condenado. O juízo já é para a condenação. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por isso que Jesus disse essa verdade aqui, é preciso crer. Todos vão entrar em condenação. Sem Jesus, todos estão condenados, sofrerão o juízo de Deus. A sentença eterna, o afastamento eterno da criatura para com o seu Criador, sofrendo a consequência do seu pecado, por não receber o perdão de Deus. Então, segundo a verdade, Jesus está dizendo aqui, aquele que crê em mim tem a vida eterna, primeira verdade, vai ter, porque o homem não tem, o homem só tem vida eterna quando crê em Jesus, e não entrará em condenação. Ou seja, aquele que não tem Jesus vai entrar em condenação, vai sofrer a condenação. E a terceira verdade que nós vemos nesse texto é o que Jesus diz aqui. Mas passou da morte para a vida. Oh, glória a Deus! Glórias a Deus por essa verdade que Jesus nos mostra, três verdades maravilhosas. Mas passou da morte para a vida. A terceira verdade é, o homem está morto. A morte aqui não fala da extinção, não fala da morte do corpo. O homem está morto, a morte aqui quer dizer separação. No grego, a palavra morte que se refere-se para o homem com Deus é separação. O homem está morto, ou seja, a palavra morte no grego quer dizer thanatos. Thanatos no grego significa separação. Então, mas passou da morte para a vida. O homem está morto, terceira verdade. Está separado de Deus, sentenciado a quando sair deste mundo, partir para a eternidade, sofrendo o dano da segunda morte, que é a separação eterna, onde não haverá mais reconciliação. Mas enquanto o homem está aqui ainda, há a reconciliação. O homem ainda pode se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, porque ele disse, quem crê nele passou da morte para a vida. Vida fala de comunhão, quer dizer que o homem que crê em Jesus torna a ter comunhão com Deus, porque o homem está morto na ofensa e no pecado. Como diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, mortos na sua ofensa e no pecado, separado de Deus. O homem está afastado de Deus, mas Jesus é o único meio que pode reconciliar o homem com Deus, como está escrito aqui em Romanos, capítulo 5, no versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho Jesus Cristo, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isso, versículo 11, capítulo 5 de Romanos. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glórias a Jesus. O homem só pode ter comunhão com Deus, reconciliar-se com Deus através de Jesus. Não adianta buscar outro meio, outra pessoa, clamar outro nome, buscar nenhum argumento, porque está escrito na palavra de Deus, João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, só Jesus é quem pode nos ligar ao Pai, nos dar vida, nos tirar da morte, ou seja, da separação, e nos trazer a vida, a comunhão com Deus, o Pai. Então está aqui três verdades importantíssimas para você, nesse momento, atentar, crer, aceitar, receber e viver essa verdade, enquanto você pode tomar essa decisão, aceitar essa verdade para se salvar. Aceite a verdade de Deus para se salvar. A verdade de Deus ela foi trazida para nós para nos livrar da mentira que nos leva e nos faz permanecer na condenação. Mas a verdade de Deus liberta e nos mostra a salvação, que é Jesus, o único meio, o único caminho, a única esperança, e não há outro meio para o homem buscar socorro, salvação, vida eterna, perdão, ser livre da condenação, se não for
por Jesus Cristo. Leia mais com atenção, você vai descobrir mais coisas aqui na palavra de Deus, mas esse texto especificamente que nós lemos aqui para você, lhe revela 3 verdades importantes que você precisa conhecer. O homem está sem vida eterna. O homem só pode ter vida eterna crendo em Jesus. O homem entrará em condenação. Ele pode estar vivendo o caminho que ele quiser, a religião que ele quiser, o conceito que ele quiser. Sem Jesus ele está condenado. Mas o homem crendo em Jesus não entrará em condenação. O homem está morto, afastado de Deus. Pode viver religião, pode viver o que quiser, pode fazer caridade, pode fazer penitência, mas isso não levará o homem a ter comunhão com Deus, porque só Jesus Cristo é quem nos faz ter comunhão com o Pai e ser alcançado por Ele, livre de nossos pecados e ser justificado por Deus. Só Jesus. Portanto, creia nessa palavra. Vou finalizar essa instrução com esse texto, que diz assim, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24, o texto que nós aqui levamos para você uma explicação. Jesus falando disse, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, está no presente, e não entrará em condenação, está no futuro, não vai entrar, mas passou da morte para a vida. É o estado atual do homem, está morto, mas quando ele crê em Jesus, ele agora é vivificado e torna a ter vida com o Pai, comunhão com o Pai, sendo livre da condenação e do juízo eterno, amém? A palavra de Deus é muito maravilhosa, meus amados. É por isso que eu fico maravilhado quando começo a ler e Deus começa a me ensinar a sua verdade. Eu aprendo mais a verdade e cada dia mais eu vou crescendo na graça, no conhecimento de Deus, sendo livre da mentira, dos enganos, estando mais firme no Senhor, confiante e acreditando nele, porque a sua palavra é quem me alimenta, é quem me sustenta, é quem me faz estar firme na rocha, alicerçado nela, pelo qual eu sou mais que bem-aventurado. Então, deixo para você também essa orientação. Leia a palavra. Aplique sua atenção na palavra para buscar conhecer, aprender o que Deus nos ensina através da sua palavra. Não tem mistério aqui não, irmão. É ler e aprender o que está ali explicando. Porque pregar a palavra de Deus é isso. É você ler o texto e explicar para as pessoas o que o texto está mostrando verdadeiramente. O que o texto está nos advertindo. Explicar de uma forma simples, para todos entenderem e, podendo assim, compreenderem, se converter ao Senhor para alcançar a salvação. Então, evangelista Wellington Ramos, convidando você, participa conosco, se inscreva no nosso canal no YouTube, né, e você vai ter acesso a centenas de vídeos com mais instrução da palavra de Deus, que é uma bênção para a tua vida, vai te alimentar, vai te ajudar a ter conhecimento, vai te dar esclarecimento, vai te levar a ser mais prudente, a conhecer o que a palavra realmente diz. E eu convido você também a mandar a tua solicitação de amizade para mim, na minha página no Face, que eu vou estar aceitando, e são centenas de vídeos ali também, vídeos que têm um valor muito importante, porque é os vídeos que traz o ensino da palavra de Deus. Não traz coisa do homem não, nem conceitos denominacionais não, nem conceitos filosóficos, ou nem tampouco conceitos de homem. São ensinos que traz, né, os princípios da palavra de Deus, os princípios originais do verdadeiro Evangelho de Cristo, aonde você vai ser bem-aventurado, abençoado, ter crescimento, conhecimento, estar firme na fé em Deus, no conhecimento da sua palavra, amém? Eu espero você e que Deus assim continue te abençoando e creia na palavra de Deus.